Aê! Boa Oi, tarde, Gisleide. boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir certinho? Tô, tá ótimo. Tá Meu tá ok? ótimo? Tá ok. Pessoal, vocês estão ouvindo a Gisleide? Dê um joinha aí pra gente saber que vocês estão ouvindo eu e a Gisleide. Boa tarde, Farias. Formiguinhas, boa tarde. Então, acho que estão ouvindo aí. Pessoal, se tiver algum problema, mandem nos comentários aí, problema com o áudio, se não estiver ouvindo a gente, se travar, vocês avisam que a gente para e começa de novo a conversar. Belezinha? Então a gente já pode começar. Bom, é com muita honra que eu vou entrevistar hoje a Gisleide, da Docilado. E eu quero fazer aqui um bate-papo leve, descontraído, para a gente saber mais da história dela, da trajetória, de como que ela começou aí a empreender no ramo da alimentação. Então, pessoal, a gente vai estar entrevistando ela para saber um pouco da trajetória, da história, os desafios que ela passou até chegar onde está hoje. Então, Gesleide, seja muito bem-vinda a essa live. Muito obrigada por estar participando. Para mim foi uma honra aí. A hora que eu comecei a pensar, eu comecei de semana passada a pensar. Falei, quero fazer umas lives aí para motivar o pessoal, para inspirar, né? O pessoal tá meio desanimado com a pandemia, né? Falei, vamos animar, vamos inspirar o pessoal. E comecei a pensar em algumas pessoas que eu gostaria de conhecer melhor. E aí já me veio na cabeça, falei, eu quero saber, conhecer melhor quem está por trás da Docilado, que é uma confeitaria física, né, Gisleide? Que Isso, você a tem? gente, a gente era física, né? Na verdade, eu comecei com encomendas em casa e em 2019 a gente abriu a loja física. Mas aí veio a pandemia e tudo isso acabou comprometendo um pouco permanecer aberta e a gente voltou para casa e trabalhando sobre encomenda. Mas aí ela ainda continua. E assim, a ideia é estruturar passando tudo isso, né, para a gente estar retornando com um outro serviço, mas também sendo assim, recebendo pessoas. Mas hoje a gente está só sob encomenda mesmo. Ah, tá. Mas ainda tá lá. O lugar físico vocês fecharam pela pandemia, não se desfizeram. E isso. Aí a gente voltou, era em Natal, né? Que a gente é aqui do Rio Grande do Norte. E aí funcionava em Natal e voltamos para Parnamirim, que é um município próximo, vizinho. Mas assim, a maioria dos nossos clientes é de Natal. A gente hoje Ah, faz um tá. serviço de delivery, de entrega lá. Então, assim, é tudo agendado, tudo organizado. A gente faz esse serviço de entregar ao cliente, sabe, o produto. Então, é bem, Ah, que bacana. hoje a gente é bem mais Eu vou flexível. querer saber mais essa parte aí também. Mas vamos É, voltar lá no início do seu negócio para o pessoal entender melhor, então. Então, você trabalha hoje com doces, especificamente tem uma confeitaria. Sempre trabalhou com doce? Como é que foi? Como que você começou a empreender nesse ramo? eu comecei, eu estava fazendo faculdade, fazia faculdade de pedagogia. Sou formada em pedagogia e acabava que assim, eu não pelo horário do trabalho, eu não conseguia trabalhar e estudar. Então eu comecei a levar para a faculdade. Meus doces, eu comecei fazendo cupcake, aí levava docinho para a sala de aula. E eu comecei a explorar também o meu irmão. Ele também fazia faculdade. Você vai levar para a faculdade e a gente vai fazendo assim. E minha mãe também trabalhava, nessa época ela trabalhava na escola, e ela levava algumas vezes para lá, e foi assim, de boca a boca. E o intuito era para me ajudar na faculdade, nas passagens, e por aí vai. Mas um pouquinho antes disso, eu trabalhava no setor público, era estagiária no setor público, e lá acabava o pessoal, depois do almoço, queria comer um doce, e eu comecei a levar para lá também, né? Não levava muito a sério, levava quando dava, mas foi assim que o pessoal começou a conhecer e incentivar, né? Hoje é meu esposo, mas na época era meu amigo. Ele falava: você deveria fazer para vender, faça para vender que o pessoal gosta. E foi assim, né? A gente foi levando dessa forma quando eu entrei na faculdade. Foi onde eu consegui ter um público maior, como a faculdade era em Natal. Muitas pessoas me conhecem hoje ainda, me procuram, a menina do cupcake lá da FRN. Eu disse, exatamente. Então, assim, a gente conseguiu fazer a base lá. E quando eu concluí pedagogia, eu passei 2 anos em sala de aula. Eu trabalhava com educação infantil. E era um desejo muito forte fazer algo na área, né, de gastronomia. E consegui uma bolsa na UNP, que é uma universidade daqui particular.
são poucas as universidades que fornecem, né, hoje gastronomia, e ela fornece um curso de prestígio, né? Assim, acaba que hoje você tem um curso assim, em gastronomia, o custo dele também não é muito baixo, né? Então eu não achava que eu não ia conseguir. E quando eu terminei pedagogia, eu estava nas celebrações e eu recebi a notícia que eu tinha conseguido uma bolsa. E eu fui assim, não, vou tentar, né? E era dividida, né? Fazendo curso, encomenda e trabalhando na escola. Chegou um momento que não deu mais para dar conta, né? E aí eu tive que abrir mão. Então, se é algo que eu quero realmente colocar para frente, ter meu próprio negócio, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa agora. E foi quando eu abri mão da sala de E, é- aula. Sim, pode falar. e não, e aí quando você entrou para fazer gastronomia, você já estava com a ideia de levar mais a sério, que antes era só uma renda complementar, né? Que você fazia assim com os doces. Mas aí você já começou a ver que poderia ser um negócio, tinha potencial ali, daí você quis se capacitar, quis se aprimorar e foi fazer a gastronomia. Exatamente. Eu vi na gastronomia isso, né? Eu não ia trabalhar só com doce, eu ia ter a oportunidade de conhecer outras áreas da gastronomia, e isso me encheu os olhos, né? Também é até uma forma de conhecimento e conhecer outras pessoas da área também, né? Hoje a gente tem uma troca muito gigante, né, com o pessoal que faz gastronomia também. Eu acabei me descobrindo também em outras áreas dentro da gastronomia, mas a minha paixão é a confeitaria. E foi onde eu foquei. Durante o curso, eu precisei. Foi quando a gente decidiu abrir a loja, né? E foi quando eu dei uma pausa e fui abrir a loja. E foi em 2019 que a gente abriu a loja e assim, estava realmente caminhando para ser algo de sucesso, né? As pessoas iam e conheciam e indicavam para outra pessoa e isso foi começando a motivar a gente. E a empresa sempre foi familiar. As pessoas envolvidas sempre foram eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e meu esposo. A gente sempre estava envolvido nisso, né? Divulgava para amigos e acabava que ficava sempre nesse setor, né? Da família. Mas como toda empresa familiar, precisa que a gente se especialize e vá procurando, né? E algumas pessoas foram entrando na minha vida, né? Assim, e passando pela Docilado, contribuindo também. A gente teve muita ajuda financeira de uma amiga minha que ela tá com, ela procura desenvolver, ela na verdade é com pessoa física, mas a gente foi a primeira empresa que ela trabalhou jurídica mesmo, orientando como a gente deveria ver a questão de caixa, de estoque, e ela entrou foi um sonho que não foi sonhado por mim. Outras pessoas passaram a contribuir para esse sonho. E é algo que deixa a gente muito realizado, né? Porque eu sempre tive forte para mim que eu não queria uma coisa que fosse resumida e fosse só GES. Eu queria que passasse e marcasse outras pessoas também. Então, hoje, quando eu paro e penso, quando eu faço uma postagem, as pessoas comentam o quanto a Docilado afetou de uma forma positiva a vida delas, o quanto a Docilado faz parte da história delas, eu entendo que vai além do que eu imaginei, do que eu fazia na minha cozinha, na cozinha da minha mãe na época, né? Então, foi isso. A gente tem procurado cada vez mais especializar, né, formalizar tudo isso que a gente tem feito. E, sem dúvida, o conhecimento na gastronomia, porque é um curso que não forma a gente só para cozinha, ele forma a gente para ter um negócio. Então, isso também foi um diferencial para a gente encarar a Docilado como um Que é uma negócio parte que mesmo. muitos empreendedores falham justamente aí, né? Que não tem essa parte, a gente sabe fazer muito bem o produto, né? Expert no produto, mas infelizmente não tem conhecimento sobre o negócio. E aí, quando vai querer expandir, vai querer estruturar, acaba tendo dificuldade, metendo pés pelas mãos ali, dando uma patinada até conseguir estruturar, conseguir crescer ali um pouquinho. E o curso te É deu verdade. embasamento nisso também. Sim, sim. Eu ainda estou concluindo ele agora. E exatamente, esse período agora que eu estou pagando algumas disciplinas, a gente precisa construir um restaurante. Então a gente vê de tudo, do modelo de negócio à execução. Então não é só focar nos pratos, no que vai ser servido, é que tipo de serviço a gente vai oferecer, como a gente vai atrair nossos clientes, a questão do marketing. Então você precisa olhar de uma forma geral, né? E eu era muito da cozinha, de produzir. E quando eu fui fazer a gastronomia, isso começou a me desafiar.
Não, não é fácil, é um desafio, mas começou a me desafiar e sair da minha zona. Eu disse, poxa, eu já sei que eu sei fazer um doce bom. Eu preciso ganhar dinheiro com isso. Então, é algo que a gastronomia ela veio abrir meus olhos também. Então, Gislaine, eu ia perguntar para você quando que surgiu, né, o seu amor pelos doces, pela confeitaria. Foi nessa parte já que você já tinha passado assim da adolescência, estava terminando, né, a primeira faculdade de pedagogia, ou antes disso você também já se interessava? Ah, foi antes, bem antes. Eu fui criada até meus 7, 8 anos, é, na lanchonete da minha avó. Ela sempre trabalhou com Ô, coisa boa! comida, ela tinha um restaurante, e aí minha mãe acabava ajudando ela nessa lanchonete, e a gente ia pra lá, eu e meu irmão. E meu sonho era ela deixar eu bater uma massa de bolo. Ela só deixava eu untar as formas e eu ficava sempre ali, próximo dela, querendo aprender. E ela sempre foi uma referência muito forte para mim, muito. Ela e minha mãe sempre trabalhavam com isso, né? Minha mãe ajudava ela na parte de salgados e ganhava uma parte em cima disso. Mas a minha avó, ela sempre foi essa referência. Então, a minha paixão mesmo veio daí. E quando a gente já tinha uns 7, Você 8 acabou anos, minha crescendo mãe. nesse meio, né? Já vendo aí o pessoal empreender nesse ramo. Isso. Com os 7, 8 anos, minha mãe precisou voltar para a sala de aula, voltar para estudar. Que ela não tinha terminado os estudos, ela voltou para fazer o terceiro ano e aquela coisa toda. E ficava só eu e meu irmão em casa. E ela ia morrendo de medo para a faculdade, né? Fazer as coisas, e era só uma vez na semana, quando ela fazia era um sábado. E ficava eu e meu irmão em casa. E foi aí quando eu comecei a. Eu ficava observando ela ligar o fogão, que ela tinha medo de deixar eu ligar o fogão. E eu fiquei observando como ela fazia. E quando foi um dia, ela chegou em casa, eu tinha feito um bolo. Fiz um bolo de caixinha, né? Aquele bolo pronto. Ela, como é que você fez isso? Você ligou o fogo? Eu disse, foi. Eu fiquei observando a senhora na noite anterior. E quando foi hoje, eu fiz. Então, assim, foi sempre de observar e ter essa paixão, né? Ter essa vontade. Você falou que cresceu, né, nesse meio aí de empreendedorismo no ramo da alimentação com a sua avó, acompanhando ela na lanchonete, né? Depois foi empreender também aí com uma renda complementar dos doces e depois decidiu abrir o próprio negócio, né? Foi, E deixa eu exatamente. te perguntar, Gisleide, quando você decidiu abrir a sua confeitaria física, o que mais te motivou a ter um estabelecimento físico? Não ficar só com delivery ou só com encomenda em casa? Foi a quantidade de encomenda que você estava recebendo? O que, que era o modelo de negócio que você gostava? O que, que te levou, motivou a abrir o seu próprio estabelecimento? Um dos principais pontos que levou a gente a abrir um negócio é que a família como um todo, né, que já estava envolvida nisso, a gente sempre é da família, é receber pessoas, sabe? Então, assim, era algo que a gente já tinha, e como a gente já tinha tido a experiência da minha avó, que era uma lanchonete, as pessoas iam no local atender, receber, ter esse contato sempre foi algo muito forte da gente, era um ponto muito positivo nosso. Então, era uma das coisas que as pessoas sempre falavam, ah, é tão bom vir aqui, porque a gente não come só um doce bom, a gente tem bem recebido. Então, isso era algo que já ardia no coração da gente, né? Era algo que a gente queria muito. E o modelo de negócio, né, de doceria, toda vida que eu ia em uma doceria, eu me via fazendo aquilo, sabe? Recebendo as pessoas, tendo toda essa dinâmica no serviço. E cada vez mais, assim, no processo, e se inspirando também, eu tive a oportunidade de fazer um curso com a Ana Brown, que é uma referência pra gente. Fui até a loja dela, ela é aqui em Mossoró, também no Rio Grande do Norte. E lá, quando eu cheguei lá, era isso. Eu tive a experiência de 2 dias imersa na loja dela, da produção, a parte financeira. Eu tive essa oportunidade de vivenciar, né? E isso reforçou, né, essa ideia que a gente tinha da nossa loja. Então, foram os principais pontos mesmo. Essa necessidade que a gente tinha de receber pessoas e gostar de fazer isso, e ter tido essa oportunidade, essa experiência em algumas lojas, né, que a gente foi, e era isso que a gente queria investir mesmo. Sempre foi algo E aí muito você forte. fazia os produtos sozinha? Como é que era? Ou você ficava na parte administrativa? Ou fazia um Pronto, pouquinho de tudo? fazer tudo, fazia de tudo, né? A parte de atendimento sempre ficou com os meus pais,
E aí a parte de administrativa, de falar com o cliente, porque ainda assim a gente continuava com as encomendas, então falar com o cliente, ter esse contato de precificar, de ficha técnica era comigo também, e produção. E na produção eu tinha ajudantes, né? Na cozinha eu tinha as pessoas que me ajudavam. Chegou um momento em que a gente teve a oportunidade de ir para participar de alguns eventos, inclusive de programa de TV, e as pessoas, quando chegavam na loja, elas queriam me ver. Então, teve um momento que eu precisei sair da cozinha, mas aí eu tinha preparado uma pessoa que fazia, sabe? Então, assim, eu sempre estava com o olho ali, né? Na produção, na finalização, principalmente, né? Porque já era uma marca, já era algo que a gente já tinha definido, então eu estava sempre passeando nessas áreas, né? E quando necessitava, eu ia para um atendimento também, porque tinha isso, né? As pessoas iam, às vezes, não era porque era docilada, é porque queria ver géis. E muita gente que ia, eu tinha professores meus que iam lá, professores da pedagogia, que tinham aprovado os meus doces na faculdade, eles foram prestigiar. Então, assim, foi um momento também que mexeu muito comigo, assim, me marcou muito, porque na época, quando a gente abriu, no dia que a gente abriu, a gente fez um portas abertas, né? Foi um horário reduzido, mas para ver a casa cheia como funcionava. E quando eu vi minha professora, que não foi nem da pedagogia, foi de um curso técnico que eu tinha feito antes, de vigilância em saúde. Quando eu fiz esse curso, eu vi a minha professora lá, com a família dela em peso, eu fiquei assim, meu Deus, como a gente marca as pessoas e é por muitos anos. Então, isso também mexeu muito comigo, sabe? Assim, essa parte emocional mesmo. Foi algo muito, assim, marcante para mim. Eu não vou esquecer. E a questão de cardápio? Como que foi a questão de cardápio no começo para você se decidir? Por exemplo, de repente você trabalhava com as encomendas com um cardápio enxuto, um cardápio reduzido, e aí quando você foi para o estabelecimento físico, como que foi essa questão de planejar que cardápio que você ia colocar ali? Quais os produtos? Em questão de concorrência, né? O que a concorrência oferecia, o que você ia inovar ali naquele produto? Isso. O cardápio da gente, uma coisa que a gente sentia necessidade, porque a gente já trabalhava com o doce, né? E o local de produção da gente, ele era Uhum. reduzido. Então, eu não poderia produzir salgado. Não é que eu não poderia, mas ia, não ia dar muito certo trabalhar com salgados e doce. Para produzir isso daí, a gente viu que não era viável naquele momento, né? Que era o que estava iniciando. Então, a gente optou por terceirizar essa parte de salgados. Então, a gente procurou um fornecedor de boa indicação, né, que trabalhava com produtos de qualidade, para ser compatível com o que a gente fornecia. Então, a parte de salgados a gente terceirizava. Então a gente estava conversando da transição de cardápio que a Gisleide fez quando ela tinha as encomendas em casa, trabalhava só de casa, para depois que ela teve o negócio físico, confeitaria física dela. Como que foi essa estruturação, planejamento do cardápio dela? Pode contar pra gente, Jess? Sim, como eu estava falando, né, a gente acabou dividindo entre bebidas, a parte de doces e salgados. Eram os três pontos que a gente precisava definir. Como se tratava de uma doceria, algumas bebidas elas harmonizam melhor, né, com o doce, que era o nosso foco. E aí eu consegui, no período que a gente estava abrindo, eu fiz parceria com o Café Santa Clara, que é aqui da nossa região, e eles tinham, na época, eles estavam com um curso de barista. Tava vindo uma pessoa de São Paulo para dar um curso e perguntaram se eu tinha Olha, interesse. Eu falei, com certeza. Aí eu fui e consegui fazer esse curso de barista e lá eu pude aprofundar um pouquinho sobre o café, né? O que eu poderia usar para harmonizar. Eu lembro que no curso ela perguntou qual era o meu interesse lá, eu comuniquei, né, que eu estava abrindo uma loja, e aí ela focou muito, é só, Gés, você pode trabalhar com grão assim, 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 que ele vai trazer essa harmonização bem com o doce, porque ele é um pouco mais ácido. E aí a gente começou a montar a partir daí, essa parte de bebidas também. Teve também a referência da concorrência, a gente precisou passar por algumas docerias para dar uma olhada, olhar o cardápio. Na faculdade, na época, eu estava tendo disciplina exatamente sobre cardápio.
A gente conseguiu casar bem essas informações, né? Valores, como precificar. Eu estava tendo também na faculdade, nesse período, a parte de precificação, né? Da ficha técnica. Então, tudo isso foi muito bem desenhado, né? A gente conseguiu definir bem. Porque a gente começou do zero, literalmente, né? A gente não tinha um cardápio de doces, salgados e bebidas. Então, a gente passou a fazer isso. Com também a parceria com a Santa Clara, eu tive consultorias que a gente conseguiu fazer milkshake com café e Ai, que várias coisas bacana. assim. Foi muito importante fazer também o MEI, né? Quando eu fiz o MEI, que eu tive acesso ao CNPJ, eu pude ter, né, fazer algumas parcerias com a própria Nestlé. A gente tem aqui os fornecedores, né, a distribuidora. Eles também forneciam consultorias. Então, veio também uma pessoa me instruir na base de sobremesas. Ela me ensinou a fazer cheesecake, porque eu acabava fazendo e não dava certo. E aí, como eles tinham esse serviço, uma tarde ela me explicou trabalhar com chocolate do mesmo jeito. Eu tinha visto só na faculdade, mas na prática, né, com todos. Na faculdade a gente tem todo um aparato, né? Tem o ar-condicionado, tem tudo disponível para a gente. Então, o interessante é que eles iam para minha cozinha e na minha realidade eles conseguiam desenvolver um produto. E isso me ajudou muito. Mas foi devido ao CNPJ. Então, e legalizar, né, deixar as coisas mais burocráticas, facilitou para mim, até para ter essa base, né, essa carga mesmo e ter esse ensino, né, disponível. Então, foi muito bom para a gente também. E até hoje a gente tem, né, essa parceria com a Broker Prestígio, que é da Nestlé, né, a distribuidora da Nestlé aqui, para E os você teve produtos que a acesso, gente então, usa. a esses novos conhecimentos, os treinamentos. E, pessoal, ela está falando aqui Isso. do MEI, microempreendedor individual, para você legalizar, ter o seu CNPJ. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre como abrir, né, o MEI, como registrar como MEI, lá no meu canal do YouTube tem um vídeo onde eu ensino passo a passo isso. Então, é só lá no canal do YouTube Renata Carboneiro, pesquisa na lupinha lá, escreve MEI, que já vai aparecer para vocês como fazer esse registro e legalizar o negócio, para ter esses acessos que a Jéssica está falando, contando um pouquinho para a gente aí. E aí, Jess, né? Ih, travou de novo. Aí, tá vendo? Tô ouvindo, pode falar. Deu uma travadinha. Aqui no meu Instagram, né? Tantas pessoas que eu sigo, seguidores também, tem muita foto. Eu vejo o dia inteiro foto de, né, negócios do ramo da alimentação e produtos. Então é uma tortura, né? O dia inteiro que eu entrar ali tem foto de comida, doce, de bolo, né? Uma coisa mais gostosa que a outra. E algumas fotos acabam se destacando, né? E uma das fotos que sempre ali me chama a atenção foi do seu negócio, por isso que eu acabei indo atrás de você, né? Que faz essa parte aí de planejar as fotografias, de posicionar o produto, arrumar cenário, né? E deixar aquela foto com cara de dar água na boca. Quem é que faz isso hoje no seu negócio? Pronto. Quando eu também estava lá na loja, a gente contratou uma pessoa, né? Na verdade, ele veio conversar comigo, ele disse, olha, o seu produto é muito bom, a gente pode melhorar através da foto. E foi quando eu tive o primeiro contato, né? E também muitas fotos que tem no nosso feed sou eu que tiro no meu celular. E foi uma das coisas também, quando eu fiz a consultoria com a Ana Brown, ela falou muito. E eu vi tudo é com o celular dela. Ela não contrata ninguém, mas é porque ela já tem essa prática. Eu não tinha. Então, quando eu tive contato, né, contratei uma pessoa e ele fotografou e vi toda aquela questão do cenário que ele preparou. Isso para mim foi muito importante, né? Me abriu os olhos e toda vida que a gente postava uma foto assim, mais profissional, era que tinha mais curtida, as pessoas salvavam. Então, isso chamou muita atenção da gente. Meu esposo, ele tem uma agência, ele trabalha com identidade visual e ele trabalha muito com isso, né? Então, ele tem uma pessoa que fotografa. E eu comecei a chamar essa pessoa para tirar foto. Que foi o nosso catálogo do ano passado, do Natal, foi feito por eles, Patamar Designer. Foi feito também a Páscoa desse ano, também por eles. Então, isso, quando tem datas assim comemorativas, a gente procura investir mais, colocar umas fotos mais profissionais.
Mas do dia a dia mesmo, um bolo que a gente vai fotografando, né, na produção, filmar um pouco nossa produção, foi algo que a gente começou faz com o celular mesmo, mas sempre procurando uma boa iluminação, tudo isso. Algumas coisas eu estou começando a investir mais agora. Por quê? Qual a intenção? Com tudo isso que a gente está vivendo, né? A gente tem visto que muita gente tem ido para o lado de ensinar, de lives e tudo mais. E é algo que eu sempre tive muita vontade, até pela minha formação em pedagogia, né, na parte de educação, eu sempre tive muita vontade de entrar nessa área, né, de ensinar pessoas a cozinhar, porque o que a gente mais escuta é as pessoas falando que não sabem cozinhar. Então, algumas coisas eu estou começando a investir também nisso, né? O ring light e tudo isso são alguns artifícios, né, algumas ferramentas que a gente usa para proporcionar uma imagem legal, uma foto boa também, porque faz toda a diferença. Se eu mostrar para você as fotos que são mais curtidas, são as fotos mais profissionais, com a iluminação boa. Eu passei a não tirar foto mais tanto dentro do ateliê, eu passei a tirar foto na área externa da gente, que é a parte do jardim. Então é outra qualidade na foto, outra A imagem. luz natural, né? Fica a coisa mais linda, assim, ilumina tudo já. E muita gente Exato. não presta atenção nesses detalhes ainda, viu? Por mais simples que seja, né? Às vezes a gente acabam correndo ali na pressa do dia a dia, tira uma foto de qualquer jeito, porque já tem que entregar a encomenda, e aí a foto não chama tanta atenção, né? Não sai daquele jeito ali. E eu reparo que tudo que vocês postam realmente sempre me chama atenção. Não sei se é porque eu gosto muito dessa parte também, né? E reparo, mas sempre tá ali pegando a tridimensionalidade do produto, mostrando aquele detalhe, valorizando o produto de vocês, né? Então isso é Isso. muito bom, né? E isso eu tento bastante nos meus vídeos, nas minhas aulas também, sempre, né? Bater nessa tecla para as pessoas se conscientizarem da importância de uma boa foto. Principalmente agora, né? Com a pandemia, com tudo que o pessoal tá mais na internet. Muita gente vai conhecer o seu trabalho pela internet, não vai estar vendo o seu produto ali, né? E acaba que o Instagram funciona também como uma vitrine para essas pessoas. Então é muito importante ter uma boa foto, uma boa apresentação do produto, um bom acabamento no produto, né? Caprichar nos detalhes mesmo. Que depois uma foto ali você postou, fica ali para a vida inteira, né? Na internet. Então por que não fazer já uma foto Exatamente. caprichada, né? Aquela foto que vende, a foto de dar água na boca, que faz com certeza assim diferença, né? Influencia no processo de decisão de compra do consumidor. E hoje a parte de marketing, assim, quem que cuida da sua Verdade, empresa, do verdade. marketing, assim, não só das postagens nas redes sociais, mas pensar em estratégia, promoção, campanha para data comemorativa, como que é? Pronto. Eu tenho muita ajuda dele, né, do meu esposo, por ele ter uma agência e ele trabalhar com várias contas, apesar que as contas que ele trabalha não é na área de alimentos. A minha que é, inclusive ele que preparou, que fez, né, a marca da gente. Então, assim, quando a gente tem algo para fazer de campanha, eu sempre recorro a ele. Aí é o dia de marcar foto. Quando a gente faz a foto, eu tô ali pesando, montando o produto e tem uma pessoa anotando para mim, porque quando acabar as fotos, eu preciso correr para minha ficha técnica, finalizar e mandar para eles poderem preparar isso, entendeu? Do catálogo. Então, assim, é um trabalho realmente não só meu, né? Tenho que ter outras pessoas, porque sozinha não dá. Então, É um eu trabalho em tenho esse equipe. auxílio. É mais difícil, né? Acaba que você demora mais para postar. E assim, por exemplo, a gente acabou de sair de uma Páscoa, né? Onde as pessoas realmente. Páscoa todo mundo vai querer chocolate. Não tem para onde correr. Então a gente faz um investimento maior. E agora a gente está entrando no Dia das Mães, que a gente sabe que é o início de um mês, início de mês, algumas pessoas ainda não têm recebido. Então o foco da gente, por exemplo, nessa campanha agora, não é fazer presentes caros. A gente sabe que, tipo, é nossa mãe, a gente precisa dar um presente e tudo, mas o que eu penso quando eu penso na minha mãe? O momento que eu vou ter com ela, um pós-almoço, então uma sobremesa boa, uma sobremesa gostosa, eu acho que vai ser muito mais atrativo e eu invisto num presente para ela, que seja um brinco, uma bolsa, algo do tipo. Então a comida, ela vai complementar. Então eu já parei e falei assim, não vai ser um catálogo caro. Alto, né? Com um valor alto, vai ser um valor muito mais em conta e que junte as pessoas. Então a gente tá focando em sobremesas.
para as mães. A gente não montou nenhum kit, nenhuma cesta, porque no domingo a gente não trabalha, isso já é algo definido, é uma folga programada que a gente tem. Então, nessas datas assim, a gente sempre se organiza para trabalhar até o sábado. Então, para o meu cliente, vai ser muito mais tranquilo ele pegar uma sobremesa no sábado e consumir ela no domingo sem dano nenhum. Então, e eu vou vender mais. Então, né, hoje a gente pensou assim, esse ano a gente pensou assim, é início de mês, a gente acabou de sair de uma campanha que exige muito da gente, né, de investimento e tudo, e de retorno. Então, para os meus clientes que compraram na Páscoa, eu preciso oferecer um produto mais em conta e que ele não deixe de comprar, entendeu? Então, assim, foi algo que a gente optou nesse mês agora de maio, né? No Dia das Mães. Porque em seguida vai vir o quê? O Dia dos Namorados. Mas o Dia dos Namorados é dia 12 de junho. Então as pessoas já têm recebido mais, o investimento vai ser um pouquinho maior. A gente vai preparar algo mais elaborado. Pro Dia das Mães a gente tá indo nessa linha, sabe? Para que eu consiga conquistar os mesmos clientes que foram da Páscoa. E aí é interessante que você falou que você vai pensando de acordo com a data, né? Você vai mudando os produtos, vai inovando, né? Vai adequando os produtos ao bolso do consumidor para não perder venda, né? E tem que ter essa visão mesmo, né? Ser mais estratégica, pensar nisso, senão você acaba produzindo um monte, né? Sem pensar no consumidor e aí fala, ai, fiz um monte, sei lá, de ovo de Páscoa lá e não vendeu. Aí chega Dia das Mães, faz aquela cesta enorme e também não vendeu. Mas você não enxerga que tem consumidores que estão buscando uma lembrança, um presente para complementar, né? Um presente mais assim, acessível. Então, você tendo esse histórico, né? Já trabalhando com isso, você consegue ter visão do que sai mais em Isso. cada data, né? E como que você vai se preparar. Até como você falou, né? Você não trabalha no domingo, então tem que ser um produto que não estrague para o dia seguinte, né? Que esteja ainda apresentável, bonito. Então, você tem que realmente pensar antes de se planejar, né? E muita gente ainda não faz isso. Muitos empreendedores ainda acabam metendo pés pelas mãos ali, tentando fazer as coisas de última hora só para falar, ah, eu tentei. Né? E aí dá errado, fala que não tem sorte, que não é para mim, né? Quando na verdade precisa de planejamento, precisa estudar, precisa ter esse conhecimento, essa bagagem para poder acertar aí nas vendas, tanto no dia dos namorados, dia das mães, né? E poder vender o ano inteiro também com outros cardápios, né? E o legal é que você também personaliza, então, os cardápios para as datas, né? Você estava falando, vocês montam cardápios especiais de acordo com as datas. Exatamente. Por exemplo, aqui a nossa região ela é muito quente. Então, trabalhar com chocolate é um desafio. Mas a gente não abre mão de trabalhar com chocolate nobre. E aí há um período específico disso que é a Páscoa, Dia dos Namorados, Dia das Mães. Então, nesse período, a gente abre mão de trabalhar com outros produtos para trabalhar e investir mesmo no chocolate. Então, assim, a gente personaliza, procura sempre trazer um produto assim. E o chocolate, a gente quer um chocolate bom. E, assim, a gente optou por trabalhar com Nestlé porque é algo que já está na memória da gente. Nossa memória Hum. afetiva, né? Quando eu como um chocolate da Nestlé, eu identifico que aquele chocolate é de verdade, é bom, não tem sabor, um sabor diferente, residual, um gosto de sabão, não. É um chocolate bom. Então, foi o primeiro ponto que eu decidi, não, a gente vai trabalhar com o Nestlé. E é isso. As pessoas vêm e quando elas comem, elas sabem o que estão comendo, né? Pode até não saber o que foi que eu usei ali, mas elas reconhecem. Então, isso é o Que é de diferencial também. qualidade, né? Ai, que bom. Então, vamos finalizar então com uma dica, um conselho. O que que você diria para quem está empreendendo aí no ramo da alimentação? Que a maioria das pessoas aqui que acompanha a gente já empreende, né? Mas está desanimado, né? Que não está vendendo tanto, né? A pandemia deu uma caída ali, uma impactada nas vendas, ou então que não está podendo trabalhar, né? Um conselho que você diria para quem está pensando em desistir? Certo. É algo que, assim, eu não vou mentir, né? Às vezes bate aquela vontade, nossa, será que eu tô no caminho certo? E aí a gente acaba vendo outras pessoas, pelo menos aqui no Instagram, postando, ah, eu tô vendendo isso muito e tal. E às vezes é esse sentimento que vem mesmo. Mas o que tem feito, assim, eu permanecer é voltar e ver como foi que eu comecei. Comecei daquele jeito, ali na cozinha da minha mãe, sem muito espaço, com duas formas, e hoje olha o que eu tenho, sabe? E entender que é uma fase, e durante essa fase, o que é que eu vou aprender? Nesse período foi quando eu comecei a ver as minhas falhas. Ah, eu
tenho falha nisso aqui, eu vou procurar algum curso, algo, alguém falando. E hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande, porque o Instagram, e se a gente pesquisar uma coisinha, vem anúncios, vem patrocínios naquilo que a gente necessita, né? E foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Assim, foi um momento que eu parei para replanejar como eu tinha um negócio, né? Que era uma loja física. Eu tive que vir para Parnamirim, então já mudei de cidade. Eu tinha um público muito forte, assim, meu público, né? Era Natal, e eu precisei reconquistar, ou conquistar, na verdade, as pessoas de Parnamirim, que é um outro público. Então, isso foram coisas que eu precisei me reinventar. Então, é isso, é a gente identificar as nossas falhas, né, as nossas necessidades, na verdade, e investir em estudo, em buscar mesmo. Foi quando também eu tive a oportunidade de acompanhar mais o seu perfil e eu vi alguns e-books que me ajudaram muito. Então, assim, parar para ler, para ver aonde eu preciso melhorar, é o primordial, sabe? E hoje, assim, o que é o calo da gente, que a gente precisa se reorganizar? É financeiramente mesmo, porque a gente estava em um patamar e a gente acabou precisando mudar, né, o nosso serviço. Então, naturalmente, a gente ia ter uma queda, né? Porque a gente recebia Sim. pessoas no nosso local. E aí diminuiu isso. Então, como é que eu vou fazer para poder resgatar esses clientes ou aumentar meu número de clientes? Aí foi aí quando a gente também entrou no iFood, e o iFood ele é uma ferramenta de visibilidade. Ele não tem muitas vantagens financeiras, mas de visibilidade deu pra gente isso. Então, muitas pessoas chegaram no Instagram da gente, principalmente de Parnamirim, foi através do iFood, que era um veículo de delivery, né? Então, foi algo que a gente precisou entrar, né? Então, assim, é pensar e investir mesmo aonde você sente a necessidade. No caso da gente foi esse, né? Replanejar nosso negócio para um negócio de delivery. É 100%? Não, porque a gente vinha em um outro processo, mas é algo que a gente precisa estar sempre em busca, né? De melhorar mesmo. Então, os cursos para a gente. Inovando, né? Se capacitando continuamente, né? Tem gente Exatamente. aí ficando de olho nas tendências. Eu vejo que vocês também sempre estão de olho em tendências. É forma que lança, vocês já estão lá com o coelho de lapidado, aquele coelho de chocolate que É vocês usaram no pai. lapidado. Lampidado, Lapidado. diamantado, eu não sei o nome daquele coelho, mas a coisa mais linda. Então, vocês sempre estão ali. Lançou tendência, lá na Docilado tem. Então, é Isso. sempre estar à frente, né? Observando tudo e se capacitando, que é o mais importante aí para poder lidar, se reinventar, se adaptar quando acontece alguma diversidade, igual aconteceu agora, né? Exatamente. O meu irmão hoje, ele não mora aqui com a gente, ele está morando em Curitiba. E a gente teve a oportunidade de ir até Curitiba. É uma outra cultura, parece que não é nem aqui, né? Assim, no Brasil. E aí foi uma experiência rica para mim, porque lá eu conheci outras lojas, outros produtos. E quando tem algo assim, eu já entro em contato com ele. Por favor, manda para mim, cortador, forma. Então, muitas das coisas que a gente tem hoje aqui na nossa região, a gente inicia, né? Aparece logo na gente, porque eu tenho essa oportunidade de pegar fora, sabe? Mas, querendo ou não, a pandemia possibilitou a gente comprar muita coisa pela internet. Então, tem várias lojas online que você consegue coisas diferentes, sabe? Então, assim, hashtag que as pessoas acabam, para que eu vou colocar uma hashtag aqui de chocolate? Porque qualquer pessoa que clicar em chocolate vai aparecer ali no feed, Exatamente. sua foto vai aparecer. Porque eu marco o produto que eu estou usando? Porque eu faço questão de marcar no Nestlé? Porque em algum momento, se eu for repostado, outras pessoas vão visualizar. Então, assim, é sempre eu uso muito o Instagram como essa ferramenta mesmo de divulgação e de conhecimento também, né? Muitas pessoas chegam Explorar, aqui né, a e ferramenta da exploram. melhor maneira possível, né? Tem gente que tá ali só por estar, posta foto, mas não escreve uma legenda, não bota uma hashtag, né? Mal marca ali a localização, não faz nada, só posta para dizer que postou, né? E é É, interessante você falando isso para o pessoal ver que não sou só eu, que é da parte de marketing, né? Falando da cabeça de vocês que precisa. Para o negócio dar certo, tá aí nosso exemplo de hoje aí a Gisleide falando, né? Que tem que usar sim, que através disso ela tem visibilidade. É verdade, gente, porque é um pacotinho, não é só uma coisa que você precisa fazer para dar certo. É todo um pacotinho que você faz ali, que vai ali a longo prazo, né? Tendo seus resultados, você vai colhendo. Tem estratégias de marketing que a gente usa aqui
tem resultados mais rápido, né? E tem outras não, você vai colher mais a médio, a longo prazo, mas é importante fazer, porque se você já está ali na internet, nas redes sociais, né, já vai investir o seu tempo ali, se dedicar, faz certo, né? Faz para dar certo, não faz de qualquer jeito empurrando com a barriga só para dizer que está tentando, né? Que é muito mais, precisa de muito mais do que tentar, né? Para fazer seu negócio prosperar, ainda mais com o número de concorrentes que a gente tem hoje, né? Exatamente. E uma coisa também que me tirou muito da zona de conforto, né? Porque eu sou muito tímida. Então, uma coisa que em algumas lives eu estava vendo e alguns e-books que eu acabei baixando e lendo falava sobre a imagem. As pessoas precisam saber quem é que está fazendo. E aí eu disse, meu Deus, eu tenho que Sim. aparecer mais no meu Instagram. E quando eu comecei a aparecer mais, foi quando as pessoas começaram também a seguir. E algumas pessoas até, quando falam comigo no WhatsApp, né, para fechar alguma encomenda, acham que não sou eu, é outra pessoa que está falando. E aí, quando eu comecei a aparecer mais, isso também faz parte do processo que a gente quer também de amadurecimento do nosso negócio. Eu, concluindo agora a gastronomia, eu já vou poder assinar como chefe. Então, a minha imagem precisa estar na memória das pessoas. E isso também faz parte, da evolução do negócio da gente. Então, assim, por isso que eu também topei estar aqui. Eu vi como uma oportunidade de aparecer também aqui, para as pessoas também saberem quem é que está por trás do Docilado, né? Então, sou E eu. faz parte da construção da autoridade do seu negócio, né? Pra você ir E, construindo a sua reputação no ramo, ficando conhecida ali. Ó o Marcos aí, o Marcos é aluno do meu curso. Beijo, Marcos. Marcos também é convidado dessas lives, hein? ai, legal. Durante a semana aí a gente vai ver o Marcos também por aqui, sendo entrevistado aí, que é um grande chefe também. Mas muito obrigada, Gislaine. E muito obrigada mesmo por estar aqui. Desculpa de cair tantas vezes aí a live, né? Oh, Acontece, não. aconteceu mais do que o normal, mas obrigada, Gislaine, por compartilhar tanto com a gente aí da sua história, nos inspirar um pouquinho, trazer essa visão pra gente, né, do seu negócio. E é o que eu espero aí com os outros entrevistados também, trazer mais conhecimento aqui pro pessoal, pros seguidores, para mim, essa troca de experiência, né? Para a gente poder ir se ajudando e se inspirando. O pessoal tá falando aqui, ó. Alane, aproximação com o cliente. Acho que ela tá falando da parte de humanizar, né? O perfil no Instagram, de estar próximo, mostrando as imagens. Isso mesmo, ó. Muito bom, Gisleide, isso aí. Isso aí, pessoal, né? Hoje em dia a gente tem que estar em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é rede social, né? Onde o nosso público tá, a gente tem que estar também. E aos pouquinhos a gente vai perdendo a timidez, vai aprendendo, vai batendo um papo aqui. Pergunta? Vamos ver se tem alguém que tem alguma pergunta pra gente poder encerrar essa live que foi muito boa. Eu vou editar ela bonitinho, vou colocar lá no canal do YouTube pro pessoal que perdeu também poder assistir. Tá bom. Vamos ver aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não tem mais perguntas? O pessoal só comentando que gostou. E foi um prazer. Muito obrigada por ter aceitado o convite para participar dessa entrevista. Gostei muito de conhecer você, né? Conhecer mais um pouquinho quem é que estava por trás ali da Docilado, né? Entender melhor a sua visão. Parabéns, Gisleide. Palmas para a Gisleide, gente, realmente. Oh, Agora eu vou obrigada. pedir para vocês que estão assistindo a gente ir lá e seguir o Instagram dela, Docilado. É Siga Docilado, da confeitaria dela, que vocês vão entender o porquê que eu estou entrevistando ela. A qualidade do trabalho, a qualidade dos produtos. Vão lá seguir, ficar de olho, como que ela acompanha todas as tendências. Deixa eu tirar o som aqui do meu WhatsApp. Para não atrapalhar. Vão lá, pessoal, siga da confeitaria dela lá, que vocês vão ver que lindo que são os produtos. E já posso deixar o recadinho aqui para quem entrou agora. Semana que vem tem a Jornada da Cozinha para o Mundo aí, que vai ter aulas gratuitas e online. Já vou estar ensinando marketing, né, para negócios do ramo de alimentos. E a gente vai falar de construção de imagem. Para você também vai ser bacana assistir, que está falando de construir reputação, de estar mais à frente, né, mostrando mais o seu rosto ali no seu perfil, no perfil da Docilado. Vou falar de tudo isso, falar um pouco de ferramenta também na internet, né? Muito de marketing digital. Então vai ser bem bacana. Quem quiser participar aí da jornada, o link tá lá no meu perfil, link na bio. Clica lá, deixa o e-mail que eu aviso vocês assim que começar a primeira aula na semana que vem, dia 10. No dia 10 ao dia 16. Para a gente aprender aí, crescer mais e enfrentar essa pandemia aí.
Melhor, zero defeitos. Então tá bom, vamos finalizar essa live. Eu vou salvar esse vídeo aí para poder editar. Siga e se inspire. Isso aí. Isso aí. Muito obrigada, então, Deusleide. Um grande beijo para você, tá? Muito sucesso. Para todos nós, para todos Obrigadão. nós. Né? E boa noite, pessoal. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até, deixa eu ver, amanhã não sei se tem live, amanhã acho que ainda não tem não, mas na quarta eu sei que tem uma marcada. A gente se vê em breve, então, aí em mais lives inspiradoras. Beijão!